Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Queridos amigos, sejam bem-vindos ao programa Papo Espírita, que é uma produção da Comunhão Espírita de Brasília. Eu sou Ana Cristina Sampaio e hoje no estúdio estão a Thelma Alves. Tudo bom, Thelma? Tudo bom, meninas. E temos uma convidada nova, Valesca Amor, do programa Conversando com Maíse, que nos dá a alegria da sua visita. Tudo bem, Valesca? Tudo bem, um prazer estar aqui. Obrigada por atender ao nosso convite. E hoje nós vamos conversar sobre como a doutrina espírita pode nos ajudar a melhorar a nossa qualidade de vida. Afinal de contas, né? Se a gente faz parte de uma doutrina, em que ela altera a nossa vida? Ela tem que fazer parte da nossa vida de alguma forma para nosso benefício, né? E o espiritismo, ele é reconhecido pelo seu aspecto não somente religioso, científico, mas especialmente pelo seu aspecto filosófico, moral. E é aí que reside a base para toda essa transformação da nossa vida em direção à felicidade. Então vamos começar perguntando a Thelma e a Valesca: a doutrina espírita já transformou a vida de vocês em algum sentido? Quem quer começar, Valesca? A Valesca, como nossa convidada. Não é que ela já transformou, ela transforma todos os dias, né? Isso. Quando a gente pensa que melhorou, vê que voltou a estaca zero e vai melhorando de novo. Talvez não a zero, né? Mas mas a gente 0.1, tem uma autocrítica, né? Sim. Então, eu acho que ela melhora demais. A gente é melhor a cada dia. E o importante não é a melhora, é você reconhecer os seus erros e suas melhoras. É você, no final do dia, pensar: e onde é que eu vacilei hoje? Onde é que eu fui melhorzinha hoje? Aí você vai, é um exercício, né? Acho que é para sempre. Nossa, isso é importante. A doutrina, ela norteou minha vida. Estou falando assim nessa questão particular mesmo, porque eu vim com uma mediunidade muito ostensiva, né? Um dia a gente vai conversar sobre a mediunidade aqui. Mas desde criança você observa tudo e fica muito perturbada com todas essas percepções que a gente vai vivenciando. Eu vim de uma família católica não praticante, então já não tinha essa ligação, né, com a questão religiosa, com orar, então perturbava mais ainda. Então fui descobrir essas através da doutrina, né, de vir aqui nesta casa, que norteou a minha vida em relação a essa questão da mediunidade, e depois eu tomei isso como um norte para a minha vida. Afeta na minha vivência, né, comigo mesmo, afeta a minha vivência com o meu contexto familiar, porque você começa a ter uma nova conduta, né? Novas atitudes, interação de uma outra forma com as pessoas. Então, assim, foi de fundamental importância, né, na minha vida como um todo e até agora, nesses tipo anos todos. Novas atitudes, novos resultados, né? Exatamente. Então, é fundamental, assim, a doutrina, porque ela te amplia o conhecimento, né? Quem está na doutrina, você vai buscar se informar, você vai buscar estudar, você vai buscar se interagir. E isso vai que Jesus coloca, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu sempre coloco isso aqui porque é de fundamental importância. A doutrina, dentro desse contexto religioso, filosófico e científico, essa soma desses três, né, itens, né, dessas três bases, que você vai trabalhando, né? E você vai interagindo melhor com você e com o próximo. Você tem as recaídas, como a Valesca colocou aqui, muitas, todos os dias, né? Hoje mesmo eu dei um piti na minha casa. Que aí depois você vai começando a se serenar, né? Vai fazendo uma prece, vai vendo que não, vou agir de outra forma, vamos equilibrar, vamos buscar uma maneira de se trabalhar aqui com o meu próximo, né? E é isso. Eu, quando cheguei aqui na doutrina, que comecei a estudar, né, assim como vocês, eu comecei a ficar espantada com quem eu era, né, porque aí você se confronta com essa questão moral. Então, aqui se fala de perdão, aqui se fala de compaixão, aqui se fala de não fazer a maledicência, não falar mal dos outros, não a fofoca. Aqui a gente fala de Jesus Cristo e os ensinamentos de Jesus. E aí você começa
começa a olhar para dentro de si e começa a ver o buraco negro que você é, né? Então, eu tive uma fase de extrema tristeza comigo mesma. Eu me lembro que uma vez eu estava muito incomodada, e é isso que você falou, né, Valesca? Que a gente vai reconhecendo aqueles aspectos piores dentro da gente, que são aqueles que a gente, que nos causam os maiores sofrimentos. As mágoas que a gente carrega, as raivas, né? O orgulho exacerbado que a gente tem. E más condutas mesmo, porque a gente está no mundo sem, às vezes, nenhum norte, né? As pessoas estão vivendo porque os outros fazem. Eu vejo todo mundo fazendo um jeito, então, por que não? Eu vou fazer desse jeito também, né? E as pessoas estão muito dessa forma, olhando uns para os outros e não fazendo nenhum critério, né? Não adotando um critério. Como é que eu quero me nortear? E aí eu comecei a aprender essas coisas e eu comecei a ver o meu buraco negro, né? As minhas sombras, que nem a gente fala aqui. E eu cheguei um dia aqui bem chateada comigo. E aí cheguei na livraria e dei de cara com a capa do livro da irmã Cidufo, que se chama Reforma Íntima Sem Martírio. Porque o que a gente mais aprende aqui na doutrina é a nossa reforma íntima, que eu não sabia bem o que era, mas que é essa transformação de vida, né? Novas escolhas, novas perspectivas. Quando eu comprei esse livro, eu falei, esse livro é para mim. Parece que eu fui direcionada ali para o livro, né? E aí lá eu aprendi que é isso mesmo, Valesca. Nós não vamos atingir a angelitude, porque eu me via que nem você, Thelma, e a Valesca caindo, né? Pô, mas eu falei mal de novo. Pô, mas eu me irritei, me estressei, falei o que não devia, porque a gente fala o que não deve o tempo inteiro. E aí eu fui aprendendo a me perdoar também, a olhar que eu não sabia fazer de outra forma, porém, agora a doutrina está me ensinando como é que eu devo fazer, porque ela me obriga a olhar para mim. Porque a gente começa a dar espaço para a vigilância. Na hora que você se irrita, se você der um espaço mental, espiritual, epa, calma, não vou fazer isso, não vai estar legal, tô machucando essa pessoa, não tô, sabe? Aí você começa essa vigilância, na mesma hora você muda a sintonia, muda a faixa. E a maioria das pessoas, e a gente mesmo, pouco antes de entrar na doutrina, a gente era assim, não dava espaço para essa vigilância. A gente fazia e pronto. Um mês depois, 3 dias depois, eita, eu fiz assim, eu fui grossa, eu fiquei irritada. E hoje não, com a doutrina, com os ensinamentos, com essa questão do autoconhecimento, a gente começa a aprender um exercício, né? É igual para a escola. A gente começa a aprender quando errar, na mesma hora, dá o stop, vigia e tenta recuperar ou pedir desculpa ou voltar para a vibração anterior. É muito sofrido. Um dia desse eu cheguei tão estressada ali no atendimento fraterno, a menina gosta muito de mim, eu estava passando para fazer alguma coisa, eu disse, olha, esse negócio de evolução, de conhecimento, não gostei não, vou pedir para descer, não dá para mim não, esse negócio de ficar adulta, madura, eu sofro muito. Quando eu era mais, assim, irresponsável, largada, eu não sofria como eu sofro hoje. Então, eu não quero mais. Me dê uma ficha, se você puder, um dia aqui, para um atendente fraterno, para desmanchar isso que eu estou fazendo. Porque é um caminho dolorido. Às vezes você se estressa. Muita gente desiste. Justamente gente. Porque vira uma cobrança, uma autocobrança, né? Porém, o que a gente quer mostrar aqui para o ouvinte é que uma vez que você topa entrar nesse mundo que a doutrina te abre. Pode ser a doutrina como outras fés religiosas que professam o bem também, só que a doutrina ela te dá meio que um passo a passo, ela é muito explícita nos ensinamentos, né? E fora que ela também tem as vertentes da psicologia, né? Com as obras, por exemplo, da Joana de Ângeles, ela tem outras vertentes em que você aprende mais. Na hora em que você consegue entender isso e tentar fazer essa mudança, né, Valesca? A gente melhora a qualidade de vida, que é sobre isso que nós estamos falando. Melhora a qualidade de vida como? Com atitudes mais condizentes, né? Você. Quando você se volta mais para você, você pensa, eu não estou cuidando bem da minha saúde, eu não estou cuidando bem do meu cabelo. Eu estou com vício. Fazendo exercício físico, eu estou com vício, estou comendo muito doce, porque você não está mais prestando atenção no outro. Sim. Né? Que principalmente eu acho que as mães de antigamente tinham esse defeito, que a gente pode chamar. Elas só olhavam para a família, para os filhos, para o marido, para a sogra, para a mãe, nunca se olhavam. Então elas morriam cedo, com câncer, com doenças, com amarguras, com angústias, com coisas que ela guardava. Eu perdi minha avó, ela tinha 35 anos com câncer depois de 13 filhos. Então assim, hoje não, a mãe, a mulher, seja mãe ou não, ela está se voltando mais para si. Preocupada com o trabalho, com a carreira, com o marido, com os filhos, mas
Em primeiro lugar é ela, porque eu dou muito esse exemplo do avião. Quando a gente entra, que eles vão ensinar aquele passo a passo, que ninguém quer ouvir, mas na hora coloque primeiro a máscara em você, de oxigênio, para ajudar quem está ao seu lado. Ou seja, você sem oxigênio não vai ajudar ninguém, nem a si mesmo. Então, a gente tem que botar o oxigênio, né, o autoconhecimento na gente, para poder passar para os outros. É verdade. Eu acho que essa filosofia de vida, né, que a doutrina vem nos trazendo, dá uma qualidade mesmo de vida. Como a Valesca colocou, você começa a se observar. É o segundo mandamento que está falando, né? O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Então, ela vem trazendo regras de condutas que você, seguindo essas regrinhas, você vai adotar para você. E, consequentemente, você vai aprender a olhar para o próximo. Você sendo tolerante com você, sabendo como é de fato ser tolerante, você vai ser tolerante com os seus de casa, você vai ser tolerante com as pessoas de fora. Então, assim, aquele que deu uma cortada no trânsito, você se chateia no momento, mas você vai fazer uma prece por... Antigamente, você até xingava. Hoje, você vai aprender a pegar e falar assim, Deus, os mentores espirituais, acompanhem aquela criatura, né? Para que não faça para uma próxima pessoa, né? Agir. Então, você envolve a sintonia do bem. Né? É isso que você vai aprendendo, que aquela pessoa vai ser atingida dessa forma. E né? Também essa questão espiritualizada, né? A gente é muito materialista. O mundo te exige a matéria o tempo inteiro. Então, a gente está aqui para ganhar dinheiro, para conquistar bens, para ser superior ao outro, para se divertir, né? Agora tem esse negócio que a gente tem que viver a vida e tal. E a gente esquece o lado espiritual. Quando você entra aqui na doutrina espírita, primeiro que você percebe que você é um ser espiritual. E você já viveu muitas vidas e você vai viver outras. Epa, não acaba aqui. Então, aquilo que eu fizer aqui tem consequência. E aí você começa a se responsabilizar. Pera lá, tem muita coisa que eu tenho que resolver, né? E é agora. Porque senão eu vou ficar repetindo isso aqui. E essa é uma perspectiva importante, né? O que você acha, Valesca? Eu acho isso mesmo. Sabe, uma coisa que me chocou profundamente foi que uma pessoa me disse uns meses atrás... Você sabia que a gente está na nossa melhor versão? E todos eles falam bem isso. Eu falei, na minha melhor versão, eu imagino como era antes. Fiquei arrasada. Até uma ano, fiquei arrasada. Ana, eu digo, ai meu Deus, tem que mudar muita coisa, mas é muito difícil. É muito difícil, porque não tem mais a mamãe e o papai ali para lhe corrigir. Mas os espíritos dizem que não é difícil, que basta a vontade. Sim, mas é difícil a vontade. É tipo você... A vontade é que é difícil. Você amar doce e a pessoa dizer, você nunca mais vai comer doce. Olha o sacrifício. Que é o meu caso, né? Então, assim, é isso que eu tô falando. É cada dia, como sabe? Cada dia, um passo de cada vez. Porque se você pensar, não, eu vou melhorar, eu vou evoluir, até o fim do ano eu vou estar assim. Não faça isso, é igual dieta. Mas é aquela questão, a doutrina te coloca toda uma bagagem de conhecimento, essa busca de você se conhecer, essa busca de colocar os parâmetros para você, porque na doutrina tudo pode. Olha que incrível, né? Mas pessoal nem tudo lhe convém. Então, assim, você vai buscando isso e você vai aprendendo que os seus compromissos que você vai alcançando, as metas que você já chegou, já atingiu, já é um ponto. Conquistas, né? Do seu espírito, né? Você, são permanentes, né? São permanentes, ficam em você. Então, você já sabe que, ok, eu vou errar, eu vou cair, tudo, mas eu já tenho isso cumprido. Né? E está sempre evoluindo. Vai te dando uma consciência de tudo que você vai vivenciando, né? Ela só amplia os horizontes, né? Então, a tua relação que você tem com as pessoas é diferente. Porque, olha, eu estou passando por determinados problemas, tudo bem, eu tenho que ter paciência, ter resignação. Minha casa aconteceu isso? Ok. O que eu posso fazer para melhorar? Eu sei que vou, né? Não tô nervosa com isso ou com aquilo, mas eu sei que a espiritualidade está comigo. Eu sei que se eu parar e fizer uma prece, ou uma oração, ou rezar, seja lá o que você chame assim, mas essa ligação com o Pai, através do teu mentor espiritual, você pode serenar teu coração e falar, não, hoje, né, eu vou estar melhor, hoje eu estou sabendo. Então, assim, você abre uma página de Joana de Ângeles,
Tá lá, olha, respeita o teu próximo, escuta primeiro o que ele está falando, aí depois você serena e você responde. Então, através do Evangelho, da doutrina espírita, de Allan Kardec, dessas mensagens de Chico, que você vai se autoeducando. E é um processo. E é um processo. Tem um livro chamado Sinal Verde, até é bom as pessoas terem, porque esse livro é uma verdadeira conduta de convivência com você e com o próximo. Então, é bem interessante, é bem gostoso, é bem fácil de ler e vale a pena a gente adquirir. Então, assim, quem quiser, não só para quem é espírita, mas para nós é um verdadeiro tratado de convivência. E às vezes você vai ler uma mensagem dessas, porque a gente fica muito em contato, aqui na doutrina, e você se harmoniza, você passa a ver sob uma outra ótica, você começa a buscar a aceitação das coisas que você não consegue modificar dentro de você, porque a doutrina te ensina a trabalhar essa revolta, a trabalhar a resignação. Então, é todo um arcabouço, de conhecimento que não só para o nosso corpo, que nós temos que cuidar dele, como você falou, Valesca, não devo comer o açúcar, porque senão vou me transformar em diabética, ou devo cuidar do meu corpo, mas também as suas emoções. E a doutrina fala muito nessa questão, eu queria passar por um outro assunto, nós vamos começar a falar sobre ele, que é como é que a gente passa por uma prova ou expiação com o auxílio da doutrina espírita. Vocês acham que esse conhecimento, ele nos mantém o mais longe possível do desânimo, da amargura, da revolta, da vingança, nessas situações mais difíceis na nossa vida? Vamos deixar para responder e falar sobre isso no próximo bloco? É 1 minuto só. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades. Voltamos ao Papo Espírita. Hoje nós estamos falando em como a doutrina espírita pode nos ajudar a adquirirmos uma melhor qualidade de vida. E no bloco anterior, nós lançamos uma pergunta. Como que a doutrina pode nos ajudar a passar melhor por uma prova ou expiação? Valesca, você tem algum exemplo? Tenho, prático. Eu comecei a estudar. Eu sou médium desde 10 anos de idade. Na verdade, antes, porque eu lembrava da minha vida passada até os 7. Então, já foi um choque familiar. Mas eu estava terminando os estudos da doutrina, eu resolvi estudar. E um grupo fechado, ligado à Federação Espírita da cidade que eu morava e tal, estudo da mediunidade. Então, tinham psicólogos, parapsicólogos, iniciantes como eu e tal. E a gente estudou quase 2 anos. Então, no final, a gente já estava dando passe, alguns psicografando, que foi meu caso. Uma experiência muito legal e sempre no estudo. Aí eu vi que o estudo é uma coisa, a prática é o grande teste. Aí eu perdi um filho, de 17 anos, desencarnou em pleno final desse estudo, de acidente, vítima de acidente. E a doutrina foi que me segurou. Porque eu me preocupei tanto com a adaptação dele lá, que eu parei de me preocupar com a minha dor aqui. E eu vi que eu estava sendo extremamente egoísta, sem querer, como todas as mães, que a gente quer ele perto, por quê? Aí eu parei imediatamente com essas perguntas, por quê? Porque ele, Deus é mau, não sei o quê. Opa, para. Ele não é meu, nunca foi, ele é do pai, Ele precisou, foi um privilégio passar esses 17 anos comigo. E comecei a escrever cartas para ele. Foi um blog, depois virou livro, já saiu a 3ª edição, que é a história de nós dois. Então, a doutrina, o ensinamento todo da doutrina me fortaleceu, me deixou serena, se bem que a gente não pode chamar de serena uma situação dessa, mas quando eu via que ia cair, eu me lembrava que deve ser horrível, porque aqui eu fiquei com os outros filhos, com a família, com o meu trabalho, e ele lá.
no despertar da nova vida, e a saudade dos amigos, da namorada no auge da vida fazendo vestibular. Então, eu me preocupava até nos sonhos. Engraçado que a doutrina traz isso pra gente, no inconsciente. Nos sonhos ele vinha me visitar e dizia, eu queria ficar. E sempre era alguém da minha família, que já tinha desencarnado, que trazia. Um tio, uma babá. E eu dizia, não. E empurrava. Vá. Sua missão agora é lá, a verdadeira vida é lá, você não vai sentir dor, você não vai ter doença. A gente aqui que está morrendo a cada dia. Então, depois disso, eu fiz um texto para ele. Quem morre é quem fica. E é verdade, cada dia você acorda com uma célula mais velha, mais morta, é uma doença, é um fígado. E quem está lá, está cada dia mais saudável, porque o espírito está numa nova vida. Eu acho que deve ser tão maravilhoso que eu acho que eles ficam com pena da gente, assim, oh meu Deus, eles estão sofrendo tanto e a gente aqui está tão bem. Às vezes está bem, às vezes não está tão bem, né? Mas ele ficou bem também porque você emitiu todas as energias para ele. Que não, porque você foi uma verdadeira mãe, hein? Ser mãe de filho vivo é muito fácil. Sim. Agora, sim. Vá ser mãe de um filho que Deus lhe, que Deus lhe tirou. Isso. Então, tanto é que 4, 5 meses depois, teve um grande congresso espírita, que tem em Natal todo ano, assim, centro de convenção. Aliás, acabou de ter. E o médium Frederico Menezes, que encerra, que ele tem a passividade de Dr. Bezerra, sempre dá mensagem geral para todos. Ele simplesmente citou meu nome do meu filho, que ele estava ali, tal, que essas mães, que esses corações pedem permissão para vir, que eles nem precisam vir, mas às vezes vêm por amor e tal, e que a maneira de honrar um filho que já morreu não é pendurando retrato na parede, porque na época eu fiz um banner gigante no meu quarto, e sim amando os filhos de outros corações. Na época, foi lindo, eu fiquei emocionada. Depois ele, quando acabou tudo, ele veio e disse, olha, seu filho está liderando uma caravana de jovens, ele é lindo. Beleza, mas na época, meu coração de mãe não queria ouvir. Eu vou amar filho de outro coração, se eu estou com o meu partido. Aí um dos espíritas do grupo, psicólogo, meu amigo, tudo disse, não é agora, o seu tempo é o seu tempo. Você, a partir dessa dor, o aprendizado que você vai ter, um dia você vai ter condições de ajudar filhos de outros corações. Deus vai botar no caminho. Como é que vai ser? Não adianta você estar se julgando hoje, sabe? Esse recado não foi para mim, eu não quero ajudar filho de coração nenhum. Menina, com 3 meses depois começou as pessoas me procurarem, as mães que começaram a perder filhos drasticamente na minha cidade e começaram a ficar muito nervosas e eu comecei a ajudar. Passei quase 2 anos ajudando um monte de mãe. Mesmo com esse meu jeito assim mais prático. Tinha uma que já tinha perdido a filha atropelada com 17 anos e não entrava em casa há 6 meses. Ela e o marido foram morar na casa da mãe dela. Não conseguia entrar na casa, porque foi muito traumático. E aí eu tive que dar um saculejo, entendeu? Então, assim, cada um ajuda da sua forma. A minha nunca foi meiga, fraterna, mas com o meu jeito eu ajudei. Aí... Isso é uma coisa bacana também na doutrina, que você vai aprendendo e como sempre ao seu lado vai ter alguém com alguma dor, você consegue trazer a mensagem, levar a mensagem que consola mais. A gente tem esse aprendizado aqui porque a gente também se consola, né? E aí quando você encontra outra pessoa que confidencia a sua dor, você já tem uma outra perspectiva que aquela pessoa não tinha. Então, a gente amplia, a gente dissemina. Fora que, como a gente aprende aqui a nos pacificarmos, né? Isso é uma mensagem muito forte na doutrina. Não domarmos as nossas atitudes violentas, né? Nossas crises de arrogância, de tudo. A gente começa a pacificar também em volta ao ambiente. Porque na medida em que eu não revido, né, em que eu já não quero me vingar, em que eu já deixo para lá, a gente transforma o ambiente, né? Thelma, fala agora da sua experiência. A experiência da Valesca é fantástica. É fantástica. Foi fundamental para a nossa conversa aqui, porque mostrou que a Valesca, como nossa convidada, ela mostrou assim, como a doutrina conseguiu trabalhar ela como mãe, né? Eu imagino, eu tenho meus filhos aqui encarnados, mas você conseguiu trabalhar com o seu filho, que seu filho não aceitava esse processo de estar no plano espiritual, né? Ele queria estar na vida dele aqui, e você colocou que a maioria das mães fazem o contrário. Né? Eu acho que é importante a gente abordar isso da Valesca, que a maioria das mães, como eu já tive casos, que de
de espíritos, né, jovens, que estavam no plano espiritual, se manifestou lá no grupo mediúnico, né? E ele passando mal, de dor de estômago, passando mal, várias dores. Por quê? Porque a mãe deixava o quarto do mesmo jeito, levava a comida do mesmo jeito para ele, para, né, ser jovem, tudo. E ele estava sendo obsediado pela mãe. Né? E você não, você libertou o seu filho. Quem ama, liberta. Quem ama, liberta. Não tem egoísmo, então, não tem posse. Não tem posse. Então, assim, a doutrina em ação, gente. E você foi Claro, escolhida para dar um testemunho. Na época, eu brigava até com Kardec. Tinha dias, até hoje, que eu chamo Jesus de Genésio. Tem dias, é a coisa do inconsciente. Eu tô bem, tô ótima, tô no shopping. De repente, dá um start. Uma criança diz assim, mãe, que é a mesma voz. Naquela hora eu escuto meu filho, eu não estava nem lembrando dele. Aquela hora acabou, já tive isso assim no trabalho, já tive aqui na comunhão. Naquela hora eu já me conheço, eu saio imediatamente e vou me recolher, porque a dor, ela é tão grande que você fica sem fôlego, você fica sem ação. As pessoas que estão do lado pensam que você entrou num transe hipnótico, está dando passividade, e não é. E esse start, os psicólogos dizem, não tem como prever. Eu posso passar um ano sem ter um start desse, sempre eu estou pensando nele, porque assim, não tem como. Dia das crianças, de aniversário, de morte, é sempre. Já faz fortes, 13 anos, mas Mas quando dá o start, é muito difícil, entendeu? Muito, muito. Então, assim, não adianta lutar contra. Não. Eu fiz terapia, tudo para também ver o lado emocional. E foi legal porque uma vez eu sonhei com ele e perguntei por quê. Porque quando eu sonho com ele, eu sempre tenho consciência que eu estou visitando e eu sempre peço a ele para abraçar e cheirar muito porque eu vou ficar com saudade. E ele fala pouco, mas eu entendo muito. E uma vez eu sonhei e perguntei por quê. Só isso. A gente estava andando de mão dada, eu olhei e disse, por quê? Ele olhou bem sério e disse, para você aprender a amar. Porque arrasada. Como? Eu não amo. Não amava os outros 3 filhos como eu amava ele. Entendeu? E eu aprendi isso com o tempo. Porque com um mês depois, eu fui fazer o primeiro supermercado depois do desencarne. E eu parei no meio do supermercado, meia hora depois, chorando, liguei para meu pai, porque eu percebi que cada sessão que eu ia, a preferência era as comidas que ele gostava e não os outros. Todos gostavam por tabela. Então era o leite que ele gostava, o biscoito recheado Richester, que era o que ele gostava e todos comiam, o queijo que ele gostava. Aí eu vi que eu vivia mais para ele. Ele era o único filho que eu nunca dei não. Então, assim, Deus sabe tanto o que faz que eu fiquei sem culpa quando ele foi. Se fosse um dos outros 3, eu ia ter grandes culpas. Por relacionamento, por dizer não, por o avô ter criado o mais velho praticamente. Então, assim, Deus sabe o que faz. Por ele ter sido tão amado, tão amado, tão amado, eu libertei. Então, assim, é muito dolorido. Mas a gente vai... Essa mãe, pelo menos ela até hoje é minha amiga, que não entrava em casa, não sei o que. Não, eu disse, olha, você tem 2 opções. Ou você acredita ou não na existência da vida após a morte. Se você achar que ela acabou, virou pó, cinzas, que depois que a gente sai daqui não existe mais nada, ou que a gente fica dormindo no sono eterno, é um motivo ótimo para você ir para sua casa, pegar tudo que era da sua filha, doar, guardar uma foto, porque acabou. Contato com ela você não vai ter mais. E se você acreditar na imortalidade da alma, que ela está viva em algum lugar, que vocês vão se encontrar um dia que vai ser maravilhoso, pense como ela está se sentindo de ver a casa dela fechada. E, simbolicamente, a casa fechada é o seu coração e sua vida fechados. Você acha que ela não está em sofrimento, sem poder evoluir, os amigos pedindo lá, espirituais, vamos na escola, vamos ver uma palestra, e ela lá, não posso, olha minha mãe, o estado, ela está se corroendo de culpa. Ou seja, você está matando o espírito da sua filha. Então, assim, com esse meu jeito meigo, eu trouxe ela para a realidade. Aí ela foi na casa, fez uma faxina, doou as coisas da menina, ligou para mim, mandou para uma creche as coisas. Então, assim... É assim. Não, e a gente aprende que o jeito que a gente tem, ele tem um objetivo também, Sim, né? Isso é outra coisa, porque a gente se culpa, né, Valesca? Porque eu sou desse jeito. Quando ele tem um lado que pende muito para... Quando um dos lados pende muito e nos causa sofrimento, a gente só tem que contrabalancear, né? Porém, você tem um objetivo de estar aqui com essa força, com esse jeito, com esse negócio de vamos embora, né? E não foi à toa que você viveu o que você viveu. E a doutrina explica isso também. Eu dizia para muitas dessas mães que eu fui, as pessoas pediam, Valesca, fulana, perdeu o filho, perdeu a filha, eu ia. Até que um dia eu parei, porque
eu precisava também curtir meu luto, assim, se pode usar essa palavra, curtir, eu precisava viver meu luto, né? Então, eu disse a ela, você está sendo, há muitas eu disse, você está sendo tremendamente egoísta, possessiva. O seu filho não está conseguindo, a sua filha, viver. Você está causando sofrimento a um ser eterno que escolheu vir ficar um tempo com você para lhe ajudar, para lhe trazer aprendizado. Você está fazendo tudo errado. Você está detonando uma alma. Pronto. Aí a culpa delas deixar elas melhorarem. Porque gente. Mas é um você entendimento seu fantástico. Filho lá, sem poder evoluir, chorando todo dia preocupado com você, porque os filhos amam as mães. Não dá. Então, assim... Eu escrevi cartas, textos, em grandes jornais e tal, dessas minhas cartas para ele, porque é o amor. Só o amor cura, só o amor salva. E essa questão que Kardec fala, fora da caridade não há salvação. Isso é uma caridade consigo mesmo. Isso. Você não pode estar se martirizando, se judiando, se culpando, porque foi comigo, porque não sei o quê. Tem a caridade com você, que você vai ter com o próximo. Tem a pena de si, aceite. Deus quis, ele tem um propósito, vamos para frente, entendeu? Então... Aí depois ficam tudo assim, remoendo o luto, mal, e quando morre não encontra o filho, aí ficam mais revoltados ainda. Isso, é verdade, porque nós sabemos da existência, né? Pós-vida, nós sabemos que somos um espírito, eu sou espírito, porque geralmente a gente confunde, eu já coloquei aqui, né? Não é meu espírito, na verdade é meu corpo que foi emprestado por Deus. Então é o inverso, né? A vida é uma só e são várias encarnações. Então, são encontros e desencontros nesse ciclo que a gente vai vivenciando aqui. E a doutrina, ela traz essa qualidade de vida. Porque a gente passa pela situação, pelo problema e consegue, através desse conhecimento que a gente vai adquirindo, através do Evangelho de Jesus, essa soma dessas bases que a gente vai tendo, conduzir a nossa vida, né? Conduzir a nossa vida, nossos problemas, nossos dramas, nossas expiações, que nós já falamos no programa passado. Então, tudo isso vai somando para podermos ser um ser humano melhor. Né? Exatamente. E aí a gente vai se equilibrando. E aí está a qualidade de vida. A gente vai deixando de ter aqueles rompantes, aquela montanha-russa de sentimentos, né? E a gente vai conseguindo ficar um pouquinho mais harmonizado. E isso é a qualidade de vida possível que a gente tem nesse momento na humanidade, né? E vocês acham que quando a gente coloca a caridade e através, por exemplo, do trabalho voluntário, né, na nossa vida, que a doutrina fala muito isso, né? A gente tem benefícios também de qualidade de vida? O que vocês podem falar? Quando você vai fazer um trabalho voluntário, você sai melhor do que o bem que você proporcionou para aquelas pessoas, sejam crianças, idosos. Então, assim, é muito bom. Eu, depois que entrei na comunhão, com esse voluntariado na comunicação, porque é o meu forte, eu não sou aquela que vai no orfanato e bota a criancinha no colo e conta história. Mas se o orfanato precisar de 100 quilos de arroz, eu faço uma campanha e consigo. Então, cada um respeita seus limites. O meu grande voluntariado é no texto, é na comunicação, é no conversando com mais que a gente ajuda. Olha, a gente tem mais de 700 mil acessos em 2 anos de projeto. Vários países do mundo mandam e-mail de brasileiros que estão morando fora e estão passando dores terríveis. Então, a gente é um voluntariado. Sim. Se você não pode doar 1 hora da sua vida por semana a um orfanato, a uma creche, ao outro, a qualquer outro. Eu não sei fazer nada, eu não quero ir para a creche. Então tá, vá lá para a comunhão, ser voluntário, só para atender as pessoas ali na triagem, passe 1 hora da sua semana. A pessoa se melhora, vê as dores dos outros e vê que a nossa não é nada. Nada, nada, nada. Então, o voluntariado é uma grande terapia e saúde para a gente. Nossa, a doutrina não existe sem o voluntariado, né? Tanto é que Kardec, né, vou lembrar aqui do filme de Kardec, né? Sim. Que já está no cinema, se eu não me engano, né? Então, a gente assistia as obras de Kardec, os filmes, né, sobre as mães de Chico, que é maravilhoso. Então, assim, essas obras que vão enriquecer nas nossas vidas. Mas o voluntariado na doutrina faz parte da nossa vida. Quem frequenta, quem assume os trabalhos aqui na casa da doutrina, você não existe isso sem fazer essa parte de voluntário. Eu lembro que o grupo agora, a gente deu um tempinho de visitar os abrigos, e eu ia lá em Lusiânia visitar uma instituição, né, de idosos e tudo, e além deles são idosos, são pessoas com deficiência mental.
E eu estava passando por um problema bem complicado na minha vida e tudo, mas não deixo de frequentar a casa. E nós fomos, né, levar o lanchinho de cada uma e tudo, e tinha uma lá que a gente chama ela de noiva, né? E aí porque ela tem umas ideias fixas com casamento, ela tem várias revistas, aí o apelido dela ficou assim. E de repente ela virou para mim e falou assim: olha, eu preciso rezar por você. Você está precisando de rezar. Aí eu, posso rezar? Eu falei, claro, pode sim. Aí ela me levou pro quarto dela, aí rezou para mim e tudo. E veja bem, a gente vai para fazer uma caridade. De repente, você está recebendo aquela caridade. Então, assim, existe essa dinâmica, essa interação com o todo, né? A partir do momento que você se predispõe a receber esse conhecimento da doutrina, a se posicionar que é importante para você, né? Você aceita, você estuda, você se prepara e você vivencia os seus problemas. Uma hora está bem, outra hora, né? Não está. É como como Emmanuel falou para Chico, né? Tudo passa. Então, coisas boas passam, coisas ruins passam. Então, esse ciclo da vida, você, através da doutrina, te dá essa posição, essa interação com o contexto que você vive, você consegue ter uma qualidade de vida, né? E a doutrina, ela fala para você uma coisa bem bacana. Ela diz que você deve angariar simpatias. Aqui e lá, e do outro lado, né? Isso. No mundo espiritual. Então, quanto melhor a gente fizer, quanto mais bem a gente fizer, nos tornando pessoas um pouquinho menos piores, né? E também tentando, de alguma forma, auxiliar, seja com uma palavra de incentivo, seja apenas escutando, seja fazendo uma campanha, seja visitando pessoas desassistidas, né? Se você fizer qualquer coisa, diz o mundo espiritual que se você for pega no bem, que o bem cobre uma multidão de pecados. E como somos todos tremendamente endividados, né? Se essa é a nossa melhor versão, né, Valesca? Exatamente. Imagina as passadas, né? Mas se essa é a nossa melhor versão, que a gente possa progredir o máximo possível nela, né? Porque estamos angariando simpatias. E como a doutrina também trabalha com a mediunidade, e, por exemplo, nós temos muito trabalho de desobsessão. E as pessoas chegam aqui com espíritos vingativos que estão te causando problemas, né? Às vezes tem gente que tem problemas de saúde, problemas mentais, emocionais, e vem aqui na casa para trabalhar essa questão da desobsessão. Mas dizem mesmo que a grande desobsessão é a nossa melhora. Porque aquele inimigo ou desafeto, né, do passado, na hora que ele vê a nossa transformação, nós também vamos influenciá-lo, não é isso, Thelma? Isso. Nós vamos mostrar o nosso exemplo e vamos mostrar como estamos ficando mais felizes e como ele está perdendo tempo e se infelicitando ao querer nos fazer mal, nos combater de alguma forma. Então, a gente não tem ideia de como é ampla essa questão da nossa... Da transformação, né? Que a doutrina proporciona. Nas raras vezes que eu sinto algum obsessor perto de mim, que a gente tem, mas às vezes não sente. Aí eu digo, volte para a luz, irmão. Você não vai ganhar nada aqui. Mas é uma maneira de você conversar, tem que conversar. Porque a gente também se afiniza, é outra coisa que a doutrina nos ensina, a sintonia, isso, através do pensamento, né? Da nossa vibração, do nosso... Quanto melhor... Se nós tivermos um pensamento elevado, nós vamos nos sintonizar com outras boas energias também, né? Exatamente. Inclusive, ela coloca, hoje em dia, a doutrina espírita coloca que o obsessor não é o mal. Que nós temos que, aquele irmão que vem, né, por algum motivo ou outro, vem tentar nos prejudicar? Tentar nos prejudicar, ou estamos com a sintonia aberta de alguma forma para um acesso assim, é a oportunidade que eles têm de conhecer alguma coisa e nós botarmos à prova o que nós não nos comprometemos, né? Então, assim, é uma prece, é uma conduta. Hoje eu dei uma caidinha, mas amanhã, né? Ou daqui a pouco eu melhoro, sereno. Tô vendo que minha casa está com energia muito difícil, muito pesada. Lê o Evangelho, lê a Bíblia, lê
faz o evangelho no lar, que é importante a gente fazer. Só eu estou sozinha. Não faça você sozinha, porque nós não estamos sós. Leia uma página do Evangelho. Leia uma página, põe entenda uma aquela lição de Jesus, isso, né? Converse, põe uma música. Então, faça seu ambiente. A gente faz muito a limpeza semanal da nossa casa, a faxina semanal. A gente tem que fazer a faxina também espiritual. A gente busca dinheiro, trabalhar, ganhar dinheiro para comprar as coisas. A gente também tem que buscar a espiritualidade. O que a doutrina coloca aqui para gente. São palavras, são pouco tempo. Então, assim, pouco tempo no dia, pouco tempo na semana. Então, assim, se você dedicar a Deus, colocar Deus no seu coração, isso é muito importante, né? Meninas, a gente poderia ficar falando aqui eternamente, né, sobre os benefícios da doutrina, mas o Papo Espírita vai ficando por aqui. Agradecemos a participação sua, Thelma. Valesca, muito obrigada por estar presente e abrir também esse lado da sua vida tão bonito. Eu acho que pode ter sido um super exemplo e incentivo para muitos ouvintes. O Papo Espírita vai ao ar todas as terças pela Rádio Comunhão na internet e às quintas pelo canal da Comunhão no YouTube. Você se inscreve no canal, você é notificado toda vez que uma nova produção da casa é colocada no YouTube, e você pode assistir várias produções, inclusive o Conversando com Maíse, que é o programa dirigido aqui pela Valesca. E escreva para nós pelo e-mail radio@comunhãoespírita.com. Valesca, você, por favor, poderia fazer a nossa prece de encerramento? Obrigada a todos e até a próxima. Querido Mestre Jesus, agradecemos de coração e de mente abertos essa oportunidade de gravar esse programa, que ele chegue a vários corações aflitos, que ele tire dúvidas, que ele ajude as pessoas a encontrarem seu caminho, sobretudo interior. Mais um dia de trabalho e que tenhamos todos uma semana maravilhosa. Que assim seja. Você ouviu o programa Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida.